Olá, tudo bem? Meu nome é Andréa Torres, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar de um assunto que é importante porque tem diferença entre estarmos saciados e termos saciedade. A saciedade é o que faz você demora para comer de novo. Então você pode até estar saciado. Por exemplo, você comeu um chocolate agora, você está se sentindo bem, mas isso não gera saciedade. Logo depois você já está com fome de novo. Você pode ter ido a uma lanchonete, comido um hambúrguer, um refrigerante, batata frita. Ali tinha muitas calorias, às vezes mais de 1000 calorias, é bastante energia, você não vai gastar tudo isso, mas rapidamente você já está com fome de novo, então não gerou saciedade. Então vamos entender como isso funciona, porque senão a gente fica num ciclo de compulsão que não acaba nunca e que interfere não só no controle do peso, mas também pode impactar negativamente a sua saúde. O ideal é que a gente passe durante o dia por um ciclo, que tem fome, é claro, em algum momento você vai sentir fome, suas células precisam de energia, precisam de nutrientes, e isso vai desencadear uma produção hormonal que vai te fazer buscar alimentos, mas você deve consumir esses alimentos e passar um tempo saciado, um tempo sem fome, que pode ser de 2 horas, 3 horas, 4 horas ou mais. E aí, em algum momento, as suas células vão querer nutrientes de novo, vão querer fontes de energia de novo, você vai ter fome, mas escolhendo bem os alimentos, você vai passar mais tempo saciado e não vai ter necessidade de comer o tempo todo. E isso é muito importante, porque pessoas que comem o tempo todo têm mais problemas gástricos, têm mais problemas intestinais e muitas vezes desenvolvem doenças. Desenvolvem problemas como resistência à insulina. Essa resistência à insulina pode contribuir para a glicação, para diabetes e até para o risco de doenças neurodegenerativas. Então, o que que acontece? Quando a gente come, a gente vai ter uma saciedade. A saciedade me dá aquela satisfação entre as refeições. Essa saciedade pode ser mais curta ou ela pode ser mais longa. Quando ela termina, nós vamos novamente começando a sentir fome, e existem alguns sinais da fome que a gente vai ver. E a fome vai nos dizer que está na hora de comer novamente. Então vamos escolher algum alimento, vamos comer, vamos ficar satisfeitos momentaneamente, vamos ficar saciados. Essa saciação nos diz, ok, já estou satisfeita neste momento. E essa saciação pode ser curta ou ela pode se prolongar, ela pode virar uma saciedade. Agora, para isso acontecer, existem vários mecanismos envolvidos. Então, quando nós vemos um alimento, quando nós sentimos o aroma de um alimento, não é? Quando você passa na frente de algo que parece gostoso, o cérebro ele começa a produzir algumas substâncias que vão te dar fome, que vão abrir o seu apetite. A visão, o olfato, o paladar, tudo isso é gatilho, então, para querermos comer. É o que a gente chama de motivação pré-prandial, a motivação que acontece antes da gente se alimentar. E quando a gente se alimenta, então a gente vai perceber essa saciedade, principalmente pela distensão gástrica. Então, se você come uma barra de chocolate, o seu estômago que estava ali pequenininho começa a distender. Se você come uma fruta, uma maçã, o seu estômago que estava pequenininho e é um músculo começa a distender. Essa própria distensão vai te dar o que a gente chama de saciedade. Existem também receptores no estômago que vão levar sinais ao cérebro dizendo que você ingeriu algum tipo de alimento. Esses receptores são justamente ativados por essa distensão, e quando você consome um alimento, por exemplo, que tem carboidrato, esse próprio carboidrato também estimula a saciação, porque o carboidrato gera a produção de insulina, que é um dos hormônios que vai sinalizar para o cérebro: olha, ele está comendo. Então você está lá comendo seu macarrão, seu pão, seu doce, e você já está produzindo insulina e está sinalizando para o cérebro que está havendo um consumo de alimentos que rapidamente vai chegar a glicose na corrente sanguínea e que você já pode parar de comer então. Porém, como os carboidratos são digeridos muito rapidamente
e se você está produzindo insulina adequadamente, eles rapidamente também serão removidos da corrente sanguínea, eles não geram uma saciedade mais prolongada. Então, nós precisamos de outros componentes na dieta e também de outros recursos para prolongar essa saciedade. Então, por exemplo, um recurso é mastigar bem. Quando você mastiga rápido, a sua saciedade é menor do que quando você demora para mastigar e realmente curte a sua refeição. Existem outros hormônios que são liberados além da insulina, como a colecistocinina, a CCK, o GLP-1, mas esses são mais liberados quando consumimos proteína e gordura. E esses hormônios geram mais saciedade e eles são produzidos principalmente depois de uns 30 minutos que a gente fez a refeição, porque demora mais tempo para a proteína, para a gordura passarem de estômago para intestino, e é principalmente no intestino que nós vamos ter essa produção dessas outras substâncias, tá bom? Quanto tempo a gente passa da fome para saciedade, depois para fome de novo, varia de acordo com vários aspectos, então. Então, uma questão é o tipo de alimento que você consumiu e quais são os componentes desses alimentos que você consumiu. Depois, quais são os estímulos, por exemplo. As pessoas me dizem muito assim, né? Eu tenho dois estômagos, um para salgado, um para doce. Então, eu já posso estar cheia. Eu comi muito de um alimento salgado, mas se vier um doce, eu arranjo um espaço, não é? Quanto mais alimentos diferentes você tem, mais isso abre seu apetite. E varia também, então, de acordo com outros estímulos, com quem você está comendo, se essa pessoa está comendo mais, se está comendo menos, se você tem uma boa distensão gástrica, se você tem uma boa produção hormonal, se você presta atenção no ato de se alimentar ou não, e assim por diante. E existem sinais para fome. Quando nós estamos com fome, nós começamos a perceber isso no nosso corpo. Tem gente que, quando está muito faminto, começa a suar frio, começa a ficar tonto, começa a ter dor de estômago, começa a se sentir mais fraco. Então, isso quer dizer que a pessoa, nessa escala de fome e saciedade, está com muita fome. Tem pessoas que ficam irritadas, não é? Tem pessoas que sentem o estômago fazendo barulho. Tem pessoas que têm uma leve sensaçãozinha de que já podem comer algo, mas dá para esperar. Então, isso vai numa escala de menos fome para mais fome. Assim como existe uma escala de saciedade. Você começa a comer porque você estava com fome ou porque deu vontade de comer, e aí a saciedade começa a chegar. Você sente o seu estômago se distendendo, então você sente que ele vai ficando ligeiramente cheio. Se você continuar comendo, ele vai ficando mais desconfortável, muito cheio, muito distendido. Você pode comer tanto que você vai ficar com dor de estômago, ou pode mesmo passar mal, porque comeu muito. Então, existe tanto uma escala de fome quanto uma escala de saciedade também. E é bom prestar atenção nisso, porque se a gente não presta atenção, se a gente vai comendo no piloto automático de frente para a TV, você acaba comendo mais do que precisa. Você pula esses sinais de saciedade, porque não estava prestando atenção. Então, prestar atenção também é importante, faz a gente comer numa forma mais adequada, numa quantidade mais adequada para o que o nosso corpo precisa. Porque se você come mais do que ele precisa, você vai estocar, e esse estoque excessivo está relacionado com aumento do risco de diabetes, de hipertensão, de alguns tipos de câncer, de maior glicação, inclusive no cérebro. Então, prestar atenção nos sinais de fome e saciedade são importantes. Então, a gente tem uma saciedade que acontece mesmo antes de absorver os alimentos. A distensão é um exemplo, você começa a sentir o seu estômago distendendo, isso já vai te dando mais saciação. E a gente tem uma saciedade pós-absortiva. Então, depois que você absorveu os nutrientes, esses nutrientes vão levar também vários sinais para o seu organismo de que você não precisa comer de novo, apesar do seu estômago já ter esvaziado. Então, você ainda está lidando com esses nutrientes todos lá no seu tecido adiposo, lá no seu fígado, na sua corrente sanguínea, no seu cérebro, e você não precisa comer novamente, apesar do seu estômago já não estar tão cheio. Mais de 50 substâncias químicas vão estimular o cérebro, principalmente no hipotálamo, que é a região que controla o nosso comportamento alimentar, que regula o nosso comportamento alimentar. Então, no hipotálamo lateral, nós temos um centro da fome, e no hipotálamo centro-medial, nós temos um centro da saciedade.
E ele é ligado, o hipotálamo, com o sistema córtico-límbico, onde estão as nossas memórias sobre os alimentos que a gente gosta, sobre os restaurantes que a gente foi e que a gente amou, as aprendizagens que a gente teve ao longo da vida, o que a nossa família acreditava do que é um alimento bom para se consumir, do que é um alimento menos adequado para se consumir, as sensações de recompensa também que a gente tem, de prazer que a gente sente quando a gente consome determinados alimentos. Agora, essa saciação, ela é condicionada, ela é aprendida. Nós podemos aprender também o que é bom para o nosso organismo, que dá mais saciedade para o nosso organismo. Então, além das recompensas que nós sentimos, além da produção de dopamina quando você consome um doce, por exemplo, quando você consome um alimento que você acha muito gostoso, ou quando você pensa simplesmente que você vai consumir aquele alimento, além da questão da distensão do estômago, que vai levar também sinais ao cérebro de saciedade, nós temos o aprendizado. A saciedade também é aprendizado. Nós podemos aprender a comer alimentos saudáveis, nós podemos mastigar melhor, nós podemos aprender a não exagerar, nós podemos aprender que esse desconforto não é legal, a gente não se sente tão bem depois que a gente come demais. E esses aprendizados são importantes para a gente se manter também saciado por mais tempo, o que a gente pensa também influencia o que a gente come. Se você pensa que determinado alimento é melhor para você, você vai se sentir saciado por mais tempo com aquele alimento também, não é só uma questão de composição química. Se você aprendeu que torta de chocolate é muito boa, é muito gostoso, você, antes mesmo de consumir a torta, você já está produzindo muita dopamina, que é aquele neurotransmissor associado à recompensa. Então, se você associa esse alimento com muito prazer, a chance de você comer muito mais desse alimento antes de sentir-se saciado é maior. Até porque a saciedade vai mudando. Então, se você antigamente comia uma bala e já ficava bem, é uma coisa. Mas como você está produzindo muito dopamina, porque agora você pensa na bala antes de comer e você fica já esperando aquela bala, aquele doce, aí você come muito mais, você aprende que para ser saciado não basta uma bala, tem que ser duas. Mas aí você continua pensando todo dia naquela bala, nossa, foi tão bom quando eu comi aquela bala, aí já não bastam duas, são três. Então, pensar no alimento de determinadas formas também aumenta a produção de neurotransmissores, não só de dopamina no cérebro, mas outros também, componentes hormonais no intestino, no estômago, que vai mudar a forma como você percebe esse alimento. Se você já começa a pensar, na infância eu gostava de bala, mas agora eu já entendi que bala não faz tão bem assim. Então você começa a mudar a sua relação com aquele alimento, você já não desencadeia uma produção tão grande de dopamina. Então raciocinar sobre o que é bom e o que não é tão bom para a sua saúde também é importante. Então a alimentação não começa no estômago, a alimentação começa no cérebro. É claro que a distensão é importante. Então, se você come um macarrão simples, isso não distende tanto o seu estômago quanto se você tivesse colocado fibra ou líquido ali. Então, beber um copo de água 20 minutos antes da refeição e na sua refeição ter mais fibra vai distender mais o seu estômago, vai dar uma sensação de saciação maior do que se você comer o macarrão sozinho. E além disso, a fibra demora mais tempo para ser digerida, então além da questão da distensão gástrica, você tem um maior tempo de digestão que vai conduzir a uma maior saciedade e um maior tempo entre uma refeição e a outra. A gente tem também toda a questão de liberação de hormônios, de insulina, de CCK, de GLP-1, de grelina, que vão sinalizar para o nosso cérebro o que a gente deve consumir ou não. Então, por exemplo, a grelina é importante para que a gente comece a reduzir o consumo. Só que a gente só produz grelina se a gente estiver mastigando muito bem. Então, se você come muito rápido, você vai produzir menos grelina, o seu cérebro vai demorar mais tempo para entender que você já está saciado. Então, mastigar muito bem é muito importante. Como eu falei da questão das fibras, olha aqui, o macarrão sozinho, ele gera um aumento muito grande de glicose, mas ele vai gerar esse pico muito rápido, o que leva também uma grande produção de insulina. Então, rapidamente essa glicose começa a cair e aí você vai ter fome de novo. Já se você tivesse consumido uma fibra, como uma cenourinha,
com uma proteína, que ele deu o exemplo de hummus, mas poderia ter sido um brócolis e um ovo, por exemplo, porque você está demorando mais para digerir esse alimento e aí a sua saciedade, ela é mantida por mais tempo. Aqui, outro exemplo da pessoa que comeu o macarrão e depois a salada, ou primeiro a salada e depois o macarrão. A ordem também dos fatores influencia o produto e é muito importante você pensar nisso. Começar pela salada, começar pela proteína e depois o carboidrato, se você quer ter saciedade por mais tempo. A saciação, ela é maior realmente com carboidrato. Então, se você come o carboidrato sozinho, o macarrão sozinho, você absorve tão rápido essa glicose que você já se sente saciado. Mas isso não dura, como a gente viu. Então, a saciedade é maior com proteína e gordura. Se você está tentando emagrecer, não tire proteína e gordura da sua dieta. Escolha proteínas boas, escolha gorduras também boas, mas isso vai te dar mais saciedade. Então a fome é mais rápida após o consumo de carboidrato, e aí você vai ter um consumo maior depois. Então vamos supor, você consumiu 100 gramas de arroz. 100 gramas de arroz só tem 130 calorias. Se você tivesse consumido 100 gramas de picanha, teria 325 calorias, são mais calorias. Então, se a gente fosse pensar só em termos de calorias, consumir 100 gramas de arroz é melhor, porque eu vou ter menos calorias, eu vou conseguir emagrecer com mais facilidade do que consumir a picanha. O problema é que a saciedade não vai ser mantida se você consumir só o arroz, ou só o macarrão, ou só o doce, ou só o iogurte light, por exemplo. E aí, rapidamente, você vai ter fome de novo. E aí, o que acontece com muitas pessoas? Elas consomem até um alimento com pouca caloria, o iogurte light só tinha 70 calorias, 30 calorias e etc. Mas a saciedade não vem. Ela sente fome muito rápido. Então, ela de fato tomou o iogurte light, mas daqui a pouco ela tá com tanta fome que aí ela vai e come o chocolate, come a coxinha, come o salgadinho frito. E aí ela tá consumindo depois grande quantidade de calorias e muitas vezes carboidratos que vão fazer, de novo, ela ter fome rapidamente. Então ela passa o dia todo beliscando, aquela pessoa que passa o dia todo comendo, não é? Já se ela tivesse consumido mais proteína, mais gordura, ela teria mais saciedade por mais tempo. É claro que você quer a sua proteína, como a salada, um azeite bom, é diferente de você estar todo dia comendo alimento frito, que aí vai ter uma quantidade absurda de calorias e aí realmente você não consegue emagrecer. Então, olha lá, ó, a pessoa que comeu só a batata doce é um alimento saudável, tem carotenoides, tem antioxidantes, mas o carboidrato sozinho, ele eleva muito a glicemia, rapidamente você vai ter fome. Quando você consome a mesma batata doce, mas antes você comeu sua proteína, sua salada, você consegue manter por mais tempo a sua saciedade, você não tem os picos tão grandes de glicemia. Então, refeições mais completas, mais equilibradas, que tenham o seu carboidrato para você ter a saciação rápida, mas tenham também fibras, tenham também proteínas, mesmo que sejam proteínas vegetais, como tofu, como feijão, como soja, vai te dar mais saciação e também mais saciedade. Você vai ficar saciado por mais tempo. Então, faça refeições mais equilibradas, mais completas. Se você puder usar carboidratos complexos, ótimo, carboidratos com um menor índice glicêmico, muito bom. Agora, quem é que não vai seguir isso? Quem é que pode muitas vezes precisar de uma redução maior de carboidratos? A pessoa diabética, a pessoa que tem resistência à insulina, uma pessoa que tem uma disfunção mitocondrial maior, que tem uma dificuldade de utilização de glicose, mesmo que não seja diabético. Existem pessoas que têm alteração da bioenergética cerebral, como pacientes com Alzheimer, pacientes com depressão, pacientes com transtorno bipolar. Eu vou falar disso em outro vídeo. E aí pode ser necessário reduzir mais o carboidrato. Existem protocolos, inclusive cetogênicos, para esses pacientes, mas isso não se aplica a todo mundo, tá? Olha só, então só mais um exemplo para a gente fechar isso. A pessoa que comeu um alimento saudável, como o abacaxi, que de fato é saudável, mas ele vai causar um pico maior de açúcar no sangue e depois esse açúcar vai ser retirado rapidamente da corrente sanguínea
e vai ficar a glicemia em níveis menores do que no início da refeição, então rapidamente a pessoa já sente fome. Se ela tivesse consumido esse mesmo abacaxi de sobremesa, após a sua refeição, que tivesse proteína, tivesse fibra, o impacto, que tivesse gordura, não é? O impacto na glicemia já é muito menor. Então, o tipo de coisas que você consome é importante. Lembrando, gente, que a gente come muito com o olho. Se você tem um pratinho pequeno, você vai colocar pouca comida. Se você vai no self-service, no buffet, e te dá um prato maior, a chance de você botar muito mais comida do que normalmente é muito grande. Porque se você botar a mesma quantidade que você colocaria no seu pratinho pequeno, o seu prato grande parece que não tem nada. O cérebro não entende, ué, não vou comer nada, vou colocar um pouco mais. Então, o tamanho dos utensílios importa, o tamanho do seu prato, o tamanho do seu copo. Se você quer emagrecer, se você quer controlar a glicemia, diminui. Come no prato menor, toma os seus líquidos em copos menores também, porque isso facilita o controle das porções. Olha só a diferença do tamanho do hambúrguer em 1955 e hoje, o tamanho da batata frita em 1955 e hoje. Então, hoje as porções já são naturalmente muito maiores, a gente acaba comendo muito mais. Isso é aprendido. Olha o tamanho do copo de refrigerante nos Estados Unidos e o copo grande no Japão, o copo médio nos Estados Unidos e o copo médio no Japão, o copo pequeno nos Estados Unidos e o copo pequeno no Japão. O copo de crianças nos Estados Unidos é maior do que o copo no Japão. Então, isso é aprendido. O japonês sente menos fome do que a pessoa dos Estados Unidos? Não. Se o japonês se mudar para os Estados Unidos, ele aprende também a consumir porções maiores. Então, é questão de treino, sabe? E lá na plataforma T21.video eu tenho uma série sobre comportamentos alimentar em que eu explico melhor essa relação entre todos esses hormônios, neurotransmissores e o controle da fome e prolongamento da percepção de saciedade. Mas, resumindo aqui, não tenha pressa para comer, mastigue muito bem, preste atenção no que você está comendo, escolha bem os seus alimentos, evite os alimentos muito hiperpalatáveis. Se você consome alimento que tem muito sabor, sabe aquela propaganda, é impossível comer um só? Porque eles colocam tanto sabor ali que você realmente tem uma explosão de substâncias no cérebro e que torna difícil você parar aquela refeição ou torna difícil para o cérebro perceber que já está saciado. Use pratos e talheres menores, isso é muito importante. E quando a gente fala de cérebro, essas não são as únicas questões que a gente tem que prestar atenção, tá? Lá na plataforma T21, nós discutimos várias outras questões, como controle de glutamato, que é tóxico para o cérebro quando em excesso. Então, quais são os nutrientes e os suplementos para esse controle? Como aumentar a acetilcolina quando a pessoa está dizendo que não está conseguindo aprender, que a memória está ruim, quais são os nutrientes e suplementos melhores para isso, como controlar a glicação para melhor performance cerebral, como melhorar o funcionamento intestinal também, porque afeta a performance cerebral, como identificar e corrigir carências nutricionais que podem afetar seu cérebro e suas percepções de saciedade, saciação, mas também o risco de doenças neurológicas ou neurodegenerativas, e como identificar e tratar alergias e intolerâncias alimentares, que também vão afetar o seu organismo como um todo, como melhorar o padrão de sono, porque isso afeta tudo na nossa vida, como estimular a neuroplasticidade, para que você consiga ter uma boa performance cognitiva por toda a vida, estratégias para redução da neuroinflamação, para apoiar a eliminação de toxinas, para melhorar a sua resiliência ao estresse. Nós utilizamos suplementos específicos para isso, que são os adaptógenos, e assim por diante. Então, a plataforma T21 trata de, no mínimo, 21 pontos que são importantes para o seu cérebro. E se você tem interesse sobre essa área, vá lá, T21.video.